Fala aí pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal, seja bem-vindo. Vamos fazer o planejamento dos jogos do sábado, dia 25 de outubro de 2024. Grade recheada aí de jogo, mais de 2.500 jogos agendados, certo? E a gente vai dar uma olhada aqui nas principais oportunidades do mercado para fazer os nossos bilhetinhos e também fazer a nossa fé aí para que possa alcançar os nossos resultados, beleza? Lembrando que você está chegando aqui pela primeira vez no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, a análise que a gente faz aqui é baseada em dados, em contexto dos jogos e de forma bem conservadora. O meu perfil é esse daí, eu não sou muito arriscado, até porque meu dinheiro é muito suado. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, quer se identificar, vem aqui que a gente vai fazer a análise de cada partida que a gente selecionou aqui. Eu separei um bocado de partida aqui pra gente, certo? E tenho certeza aí que você pode gostar. Então por isso, eu te peço aí humildemente, se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta o que é que você achou desse tipo de conteúdo, o que é que você achou da análise, o que é que você achou das entradas, das cotações. Deixa aqui que o feedback é muito importante. Quando eu ouço vocês falarem através do comentário, né, a gente consegue até melhorar o conteúdo. Então é muito importante o feedback de vocês, beleza? E eu peço logo agora no início, porque às vezes você está assistindo o vídeo, sai do vídeo, né, no final e esquece de deixar o like, se inscrever e comentar. Então já faz isso agora. Se você não gostar no final do vídeo, cara, aí você vai lá, tira a sua inscrição e tira o like, não tem problema nenhum, a gente continua amigo, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, o primeiro jogo aqui que a gente vai analisar, tá, é o jogo do Manchester City contra o Southampton, tá? Poderoso Manchester City aí, vice líder da Premier League contra o Southampton, tá? Eu mandei uma entrada do City na semana passada lá no nosso grupo VIP e que bateu facilmente, tá? O City tá realmente com faca nos dentes, o Liverpool também, e eu acredito que esse jogo aí o City vai para cima completamente, obviamente, né? Como sempre vai para times como fracos como são o Southampton, que é o vice-lanterna, e então eu acredito na vitória já ao primeiro tempo, que tá pagando aí 1,40, certo? 1,40 para você complementar numa duplinha aí no bilhete, já é de bom tamanho aí para essa vitória do City. E também tá bom a cotação do handicap asiático, -2, tá? Handicap asiático a favor do Manchester City, com odd 1,50 lá na Betano, certo? Falei aqui do grupo VIP. Se você tiver interesse em fazer parte do nosso grupo VIP, eu acho que é o grupo mais barato do Brasil. Você paga uma bagatela lá, é R$12,90, o plano mais caro que tem mais baratos, tá? E aí você se inscreve lá no nosso grupo no Telegram e recebe diariamente as oportunidades que a gente filtra aqui e manda para vocês, beleza? Então vamos lá pro City aqui, ó. City líder do campeonato, 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 19 gols marcados, 9 gols sofridos, 20 pontos na caça aí do Liverpool, né? Então é carga no City sem dó nem piedade, tá? Então casa vence HT, a odd 1,40 e handicap -2 a favor do City a 1,50, tá de bom tamanho aí. Se você quiser fazer para complementar um bilhete, tá faltando alguma coisa para pegar uma cotação maior, casa vence a 1,12, tá? City, vitória do City aí a 1,12 também tá pagando, ou então pro City marcar 2 ou mais gols tá 1,14, certo? Então fica aí a diquinha para você nesse jogo do City, tá? Não tem muito o que falar aqui, certo? Não tem muito o que falar, não tem muito o que analisar aqui, é você olhar para a tabela, ver que é o City jogando em casa e meter carga, beleza? Próximo jogo que a gente vai analisar aqui é nada mais nada menos que Real Madrid e Barcelona, tá? O maior clássico do planeta vai acontecer nesse sábado também. E aí é aquela coisa, né? O momento dos dois times é diferente, certo? O do Barcelona ele é melhor, né? O Barcelona hoje joga o melhor futebol do planeta, porém o Barcelona é freguês do Real Madrid, isso a gente sabe também, certo? E a sequência do Real Madrid, você pegar aqui, ó, vem de 2 vitórias no El Clássico, certo? Dentro de casa, a última inclusive de virada lá na temporada passada, certo? Aqui foi quando sacramentou o título inclusive de La Liga. Então, entrar na vitória seca ou no empate anula a favor do Barcelona, eu acho muito arriscado. Eu vejo aqui um cenário melhor, ou para gols ou para cartões, certo? Ou então também você pegar ali cantos no HT, visto que é uma linha que os dois times batem muito, certo? Aqui, ó, pelo menos 4 cantos no HT, o Real Madrid bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui não bateu, em 70% dos últimos 10 jogos em casa. Então é uma odd muito boa, certo? É uma oportunidade muito boa, na verdade. E o Barcelona, ó, bateu aqui, bateu, ele só não bateu aqui, 2... em 3, 70% também dos jogos do Barcelona fora de casa ele bateu a linha de pelo menos 4 cantos para você complementar o bilhete também, certo? A odd quando eu olhei a última vez estava 1,16, 1,18, variando nesse sentido aí, mas eu vejo odd para gols para complementar no bilhete aí, um over 1,5, over 2,5.
beleza? Então Real Madrid e Barcelona é cartões, over 4.5 cartões está pagando 1,27, tá? Eu vejo esse cenário também aí, certo? Então é o clássico pegado, tá? É o líder contra o vice-líder. Se o Real Madrid ganhar, já empata em número de pontos com o Barcelona, então não tem jeito. É por isso daí. Vitória eu acho muito arriscado. Se fosse para arriscar numa vitória, eu iria no empate anula a favor do Real Madrid, beleza? Então, dito isso, vocês fazem aí os bilhetinhos de vocês para que a gente possa analisar qual é a melhor entrada, tá bom? Vamos para o próximo jogo. O próximo jogo aqui é envolvendo o 15º colocado Augsburg na Bundesliga e o Borussia Dortmund, que está fazendo uma campanha aquém essa temporada, tá? 7º lugar apenas ainda aí por Borussia Dortmund. Fora de casa ele tem a 4ª pior campanha, são 3 jogos, não venceu ainda fora de casa, um empate e 2 derrotas, né? 2 gols feitos e 7 gols sofridos. E em casa o Augsburg é a 7ª melhor campanha. Olha, o Borussia só tá ali sustentando porque são 4 jogos em casa e 4 vitórias, né? E o Augsburg são 4 jogos, 2 vitórias, um empate e 1 derrota, 9 gols feitos, tá? Tem uma média aí de mais de 2 gols dentro de casa. Eu vejo isso aqui, cara. Um jogo para gols também, houve 1,5, tá? E pelo menos ali 2 gols, mais 3 cantos, 3 ou mais cantos no HT, com a oddzinha também de 1,12, certo? O over 1,5 no jogo tá pagando 1,16 para você complementar bilhete. O empate anula pro Borussia tá pagando 1,40. Só que Borussia, bicho, é aquele time que você quando acha que vai, ele não vai. Ele ganha jogos improváveis e perde jogos inacreditáveis, né? Então, esse é o nosso Borussia aí, que não dá para confiar tanto fora de casa. Dentro de casa já é outra escolha, tá? Outra história. Então, a gente vê aqui exatamente, o Borussia tá em 15º quando a tabela é fora de casa. Quando ele joga em casa, ele é o primeiro colocado. Então, assim, não dá para confiar nesse time fora de casa ainda. Então, dito isso, a gente vai, por mais que o Augsburg seja o 15º colocado, certo? Mas Bundesliga a gente sabe como é, então eu iria aqui ou over 1,5 ou over 2,5 gols nessa partida, tá? Visto que over 1,5 nos jogos entre eles bate em 100% dos jogos, over 2,5 em 70% dos jogos, beleza? Então fica a dica aí, até ver aqui, por exemplo, fora de casa, o último jogo foi empate, o penúltimo jogo foi vitória do Borussia e empate, depois vitória do Augsburg, vitória do Borussia. Então são jogos com muitos gols, tá? Aqui 2 gols, 3 gols, 2, 8 gols, 3 gols. Então fica aí a dica para vocês também. E também gol no primeiro tempo, Gol no primeiro tempo, 92% aconteceu, 12 de 13 jogos no confronto direto, certo? Então é também uma oportunidade aí para a gente ficar de olho nesse jogo do Borussia Dortmund e Augsburg, o Augsburg e Borussia Dortmund. Vamos para o próximo jogo. Próximo jogo, Werder Bremen contra Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, o 4º contra o 8º colocado, né? O Leverkusen em casa vem bem, certo? Mas fora vem bem também, é a 4ª melhor campanha fora de casa, são 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu fora de casa, com 8 gols marcados, diga de passagem, em 3 jogos, certo? Então mais de 2 gols marcados aí por Borussia, ou por Bayer Leverkusen, certo? E em casa o Werder Bremen tá mal, tá? São 3 jogos, não venceu ainda em casa, 1 empate e 2 derrotas, nenhum gol feito, isso aqui é impressionante, e 6 gols levados, certo? Então olho aí no empate anula a favor do Leverkusen com odd a 1,20 para complementar bilhete. E se você quiser esperar o jogo começar, tá? A odd pré-live tá pagando 1,50 na Betano para o Bayer Leverkusen vencer esse jogo, certo? Não é nenhum absurdo o Bayer Leverkusen vencer esse jogo, dito essa campanha do Werder Bremen dentro de casa e a campanha do Bayer Leverkusen fora de casa, certo? Na segurança, empate anula a favor do Leverkusen e aí você complementa o bilhete com outras entradas, certo? Mais de 1,5 gols no jogo, tá pagando 1,14 também para complementar o bilhete, tá ok? Então, tudo aí a favor do Leverkusen nesse jogo aí contra o Werder Bremen fora de casa, ok? Vamos lá, vamos pro próximo jogo. Próximo jogo daqui é Aston Villa e Bournemouth, certo? O mercado, ele não tá sabendo precificar o Aston Villa, pessoal. Não tá mesmo. Essa odd do Aston Villa para vencer em casa a 1,98, tá? Rapaz, tem muito valor, tá? Aqui, tá 1,90 já, mas eu acho que algumas casas aí já deve estar pagando 95, 97. Ela chegou a estar a 2, tá? O Aston Villa hoje é o 4º colocado em casa. Ele tem 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, beleza?
E ele é o líder da Champions League. É o único time que ganhou os 3 jogos na Champions League. Foi o Aston Villa. É muito forte dentro de casa. No confronto dentro de casa, os últimos 2 ele ganhou do Bournemouth, fazendo 3 gols inclusive. Perdeu lá o terceiro em 2019, mas na temporada passada, na retrasada, o Aston Villa ganhou e ganhou com sobra, tá? Então eu vejo aí sim uma cotação de valor para essa vitória do Aston Villa, que vai muito bem em casa, 1,98. Eu peguei essa, tá? Eu peguei essa, fui de cara no Aston Villa aí. Mas se você quiser ter a mais segurança, como eu tenho também, e eu peguei para botar no bilhete, o empate anula a favor do Aston Villa, tá pagando 1,44. Então tá de bom tamanho também. E pro Aston Villa marca gol, tá pagando 1,16 para você colocar uma tripla, por exemplo, né? Você faz uma outra combinação aí, a 1,16 pro Aston Villa marcar gol, vale a pena para complementar bilhete também, beleza? Então olho nesse daí. E também tem uma oddzinha aí de Race, tá? Vamos ver aqui, ó. Race 5, o Aston Villa ganhou em 70% dos jogos, tá? No Race 5. E tá pagando 1,72 na Betano. Então, olho também nesse Race 5 aí. O Bournemouth costuma perder 50% dos races, né? Race 5 nas suas partidas. Então, olho nessa cotação aí também em Race 5 a favor do Aston Villa, beleza? Sem mais delongas, é isso daí mesmo. Aproveitar esse desbalanceamento que está acontecendo em favor do Aston Villa. O pessoal não tá levando em consideração que esse time é forte em casa, tá? Em casa aqui, ó, ele tá na temporada, ele só perdeu para o Arsenal, certo? Só perdeu pro Arsenal, ganhou do Everton, ganhou do Wolverhampton, ganhou do Bayern de Munique, empatou com o Manchester United e ganhou do Bolonha. Então, olho nisso daí, beleza? Vamos pro próximo. Próximo jogo aqui, cara, Atalanta versus Verona, 7º colocado contra o 15º. Ó, Atalanta aí, ó, 8 jogos em casa, tá? É a 11ª campanha só, certo? Mas fora de casa, o Hellas Verona é a 16ª campanha. Então, assim, cara, o valor tá no Atalanta, até porque ele tá devendo para a torcida dele, né? Empatou na Champions League no meio da semana e tá devendo essa vitória aí para a sua torcida. Foi 0-0 contra o Celtic, todo mundo achando que esse, inclusive, foi um head global, tá? Todo mundo apostou no Atalanta aí, golzinho do Atalanta, ou então na vitória do Atalanta, mas esse gol não saiu, 0-0 aí, então deixou a desejar e precisa prestar conta, já tá para entrar aqui na briga pela parte de cima da tabela do campeonato italiano, certo? Então, vitória da Atalanta 1,37 para completar bilhete, tá de bom tamanho aí também, certo? E também o handicap -1, tá? Handicap asiático -1 a favor do Atalanta a 1,55. Então são 2 odds para a gente ficar de olho aí nesse jogo, porque a Atalanta precisa vencer para dar uma resposta para sua torcida diante do que aconteceu, tá? Em casa aí, ó, ele vem de empate contra o Celtic, ganhou de 5-1 do Genoa, perdeu do Como, aqui foi inacreditável esse jogo, aí empatou com o Arsenal, ganhou da Fiorentina, tá? Então fiquem de olho aí nessa cotação do Atalanta também para handicap -1 e vitória seca aí a 1,37 para completar o bilhete, beleza? Vamos lá então para o próximo jogo, já viajando aqui para o Brasileirão, onde a gente tem Grêmio e Atlético Goianiense, tá? Grêmio e Atlético Goianiense, o Grêmio ali na luta pelo rebaixamento ainda. Atlético Goianiense, o presidente já deu declaração de que já está planejando a Série B para o ano que vem, que é inacreditável, né? Porque ainda tinha chance de escapar do rebaixamento matematicamente. O presidente dá uma declaração dessa, joga um banho de água fria em todo mundo, né? Agora pode também fazer o efeito rebote, o efeito reverso, que é o que? Os caras já não estão nem aí pra nada, joga de qualquer jeito, joga soltinho e acaba complicando a vida dos adversários. Pode acontecer isso? Pode, tá? Mas eu acredito que não. O Grêmio em casa tem a obrigação de ganhar de um time que já está declarado rebaixado pelo seu presidente. Tem que ganhar, não pode perder ponto. Então, dito isso, a odd pro Grêmio ganhar tá 1,57, beleza? 1,57. Pro Grêmio marcar gol tá 1,17, certo? Então, para complementar uma triplazinha aí, tá de bom tamanho, ou então uma dupla também. E se vocês quiserem esperar para o jogo começar, até os 15 minutos ali, o Grêmio não fez o gol, essa odd aí pode ir para casa de 1,65, 1,70, e aí vale a pena entrar também nessa vitória seca do Grêmio, beleza? Também tá pagando bem pro jogo sair pelo menos 2 gols, tá? Tá pagando 1,35. Então fica de olho nessa cotação aí também, que eu acho que é um jogo para gols, certo? O confronto diz isso, ó, 4 dos últimos 5 jogos, em 4 teve 2 gols ou mais, certo? No confronto. E aqui, ó, jogos do Grêmio em casa. Bateu, não bateu aqui contra o Corinthians, não bateu aqui contra o Vasco, bateu. Então, em 8 de 10 jogos, o Grêmio bateu a linha de 2 gols
no jogo, certo? E o Atlético Goianiense fora, nem se fala, né? Aqui, ó, 2-0 Criciúma, 3-0 Corinthians, 3-1 Cruzeiro, 1-0 só aqui contra o São Paulo, 1-0 Vasco, 2 Flamengo, 3-1, 3-3. Então também 80% dos jogos do Atlético Goianiense fora de casa sai pelo menos 2 gols. Então vale a pena essa cotação aí do Grêmio e do Atlético Goianiense para over 1,5 a 1,35 para complementar bilhete, beleza? É só isso mesmo, o jogo do Grêmio, não tem muito o que desenhar jogando contra o Lanterna do campeonato. Então vamos pro próximo aí, que é um dos jogos também que prometem gols, tá? É jogo do Palmeiras contra o Fortaleza, tá? Fortaleza vai mal fora de casa. Em casa, ó, Fortaleza é o líder do campeonato, 16 jogos, ainda não perdeu, são 12 vitórias, 4 empates, certo? Já fora de casa é só a 6ª campanha, tá? Levou muito gol, ó, 14 jogos, levou 22 gols, certo? E o Palmeiras em casa a gente sabe que é muito forte também, certo? Inclusive dedicação 100%, né? Que agora o Palmeiras só está com o Brasileirão e quer brigar pelo título novamente, buscando aí o tricampeonato, né? Na caça ao Botafogo. Então vale a pena aí entrar nessa vitória seca do Palmeiras a 1,47, certo? O empatando está pagando 1,15, ok? E eu vejo também valor para o Palmeiras marcar pelo menos 2 gols no jogo, tá? Isso aconteceu em 8 de 10 jogos do Palmeiras em casa. Tá aqui, a gente pode observar, 2-1 contra o Atlético, 5-0 contra o Criciúma, 5-0 contra o Cuiabá, 2-2 Botafogo, 2-1 contra o São Paulo. Aí aqui contra o Flamengo não marcou, aqui não marcou contra o Vitória também, mas 2-0, 3-1, 3-1. Ou seja, dos 10 últimos jogos, 8 bateu essa linha de o Palmeiras bater 2 gols no jogo e tá pagando 1,60. Eu vejo valor demais nisso aí, tá? Demais mesmo. Tanto é que eu entrei e também entrei no handicap asiático a favor do Palmeiras, handicap asiático -1, certo? Pagando 1,75. Eu tô dentro dessa daí também, porque eu acho que o Palmeiras vai para cima. E o Fortaleza fora de casa, ó, dos últimos 5 jogos são 3 derrotas, tá? Sofrendo pelo menos 2 gols e o empate contra o Atlético Paranaense, certo? Então o histórico não favorece o Fortaleza fora de casa. Então carga no Palmeiras, beleza? Vamos pro próximo jogo aí, que é Flamengo e Juventude, tá? Flamengo ali 4º colocado, ainda não está garantido na Libertadores. Finalista da Copa do Brasil, 51 pontos, tem que ganhar para desgarrar de vez aqui e ficar dentro do G4, certo? Desgarrar do São Paulo, desgarrar do Inter, né? E desgarrar do Bahia. Então é vitória importante para o Flamengo, Juventude lá brigando para não cair, campanha fora de casa do Juventude só perde para o Corinthians fora de casa, então é muito ruim, certo? E eu vejo aí, obviamente, vitória seca do Flamengo, tá pagando 1,35 para a gente complementar o bilhete. Vejo também com valor um Race 5 a favor do Flamengo a 1,22 também para complementar o bilhete, tá? Se você quiser ir em busca do handicap -1, cara, pode ser que encontre aí um certo valor também. Porém, né, não é o que vem acontecendo, né? O Flamengo é 1-0, 1-0, aí perde pro Peñarol, 1-1. Isso jogo em casa, né? 1-0 contra o Bahia, 2-1. Então tá bem econômico aí esse ataque do Flamengo, certo? Mas eu acredito que não perca o jogo, então você fica protegido aí. Se vier uma vitória por 2 ou mais gols de diferença, aí o Green vem, beleza? Se for uma vitóriazinha por 1 gol de diferença, a aposta é reembolsada. Então vale a pena ir em busca de uma cotação no handicap asiático -1 a favor do Flamengo, beleza? E o último jogo aqui que a gente vai analisar é Atlético Mineiro, que está surpreendendo demais essa temporada, principalmente nas Copas, e o Internacional, Atlético Mineiro aí, finalista da Copa do Brasil e com um pé já na final da Libertadores, 3-0 contra o River na semifinal do jogo de ida. Beleza, o jogo da volta é no estádio do River, né? No Monumental, com 90 mil pessoas, tudo pode acontecer. Então, assim, não está garantido como o Botafogo tá. O Botafogo já está sacramentado, tá? De fato. Mas o Galo, ele está focado 100% nas Copas. Então, provavelmente até vai com um time reserva aí contra o Internacional em casa. Então, uma cotação que eu vejo valor aí para esse jogo é o Internacional, que está bem demais, principalmente no retorno agora, ó, 6º colocado já, né? No retorno, nem sei qual é a campanha onde é que o Inter tá, deve estar bem acima aqui também. Então tá fazendo uma campanha muito boa o Internacional, certo? Dos últimos 5 jogos aí fora de casa não perdeu, são 3 empates e 2 vitórias. E marcando gol, né? Marcou gol contra o Juventude, marcou contra o São Paulo, marcou contra o Bragantino, marcou contra o Corinthians, certo? Então pro Inter marcar nesse jogo aí contra o Galo, pagando 1,30 para colocar no bilhete, eu vejo valor demais, justamente por esse cenário que eu coloquei aí para vocês, beleza? Então
aproveitem, vejam aí nas cotações das casas de aposta, essa cotação tá na Betano e eu vejo valor demais para complementar o bilhete, beleza? Dito isso, a gente vai finalizando o vídeo aqui e colocar o nosso bilhetinho, tá? Não batemos aí os dois últimos, mas acabou, passou, agora vai bater. E aí, ó, vitória do Flamengo junto com a vitória do Palmeiras, odd de 1.98 para começar bem o final de semana, beleza? O Flamengo está 1,36, a vitória do Palmeiras está 1,46, vamos duplar isso aí, eu acredito demais nessa vitória a 1,98 aí das duas equipes, tá? Brigando ainda por alguma coisa no Campeonato Brasileiro, beleza? Então, pessoal, se não deixou o like, deixa o like aí agora, se quiser fazer parte do grupo VIP, primeiro link na descrição, link também no comentário fixado do vídeo, e eu vejo vocês aí no próximo vídeo, beleza? Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo.